Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma palavra ao coração dos irmãos. E prometo para os irmãos que essa palavra não será longa, porque é apenas um detalhe que considero muito importante para as nossas vidas no dia de hoje. Está registrada no Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21, o último capítulo do Evangelho. E você pode permanecer assentado, porque eu vou ler um pouco aqui para extrair um detalhe apenas. Um detalhe apenas. Depois disto, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Graças a Deus. Até aqui. A lição que eu quero extrair desse texto hoje, eu gostaria que você ficasse atento. É algo simples, mas que tem um poder de mudar a nossa vida. Um poder extraordinário para mudar a nossa vida. O texto começa dizendo: depois dessas coisas. Depois de quê? Depois do acontecido. Depois que Jesus havia sido preso, depois que Jesus havia sido crucificado,
depois que Jesus ressuscitou, porque ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou, depois que Jesus apareceu às mulheres, depois que Jesus apareceu aos discípulos com as portas que estavam fechadas, depois que os discípulos deram a metade de um peixe para que ele comesse, depois de todas essas coisas, e depois de um detalhe que muda ou que se refere a esse texto, depois que Pedro havia negado Jesus. Pedro havia negado Jesus. Depois de todas essas coisas, olha o que está dizendo. Depois disto, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Começa contando a história. Estavam juntos os discípulos. Só que antes de Jesus chegar, Pedro, decepcionado, Pedro estava decepcionado. Pedro estava decepcionado. Pedro havia negado o Mestre. Antes de negar Jesus, Pedro tinha presenciado muitos milagres. Antes de Pedro negar Jesus, a sogra dele havia sido curada. Antes de Pedro negar Jesus, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Antes de Pedro negar Jesus, ele presenciou Jesus expulsando os demônios daquele moço que morava na região de Gadara. Uma legião de espíritos malignos atuava naquele jovem. Entre 4 a 6 mil espíritos malignos. Antes de Pedro negar Jesus, um dia Jesus estava orando. Os discípulos estavam dentro do barco no mar. A tempestade alcançou o barco. A tempestade estava invadindo o barco. E na madrugada Jesus aparece em meio à tempestade, andando sobre as águas. Antes de Pedro negar Jesus, Pedro disse: "É o Senhor?" E Jesus disse: "Sou eu." E Pedro disse: "Então permita que eu ande sobre as águas." Antes de Pedro negar Jesus, ele andou sobre as águas. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia da autoridade que Jesus tinha. Pedro caminhava com Jesus. Porém, chegou o momento em que Pedro negou Jesus. Pedro ficou com medo. Pedro estava rodeado de soldados, estava no pátio da casa do sumo sacerdote, quando aquela empregada chegou e disse: "Você é um deles." Pedro temeu e disse: "Eu não." A moça disse: "Você se parece com ele." Ele disse: "Eu não, nem conheço esse homem." Quando Pedro nega a terceira vez, Jesus estava lá longe, e de longe Jesus olha para Pedro, e Pedro caiu em si. Pedro saiu decepcionado. Quanto tempo de fé eu andei com Jesus, caminhei com Jesus, presenciei os milagres de Jesus, e na hora que Ele precisa de mim, eu nego. Pedro estava decepcionado. Pedro estava decepcionado consigo mesmo.
incapacidade. Fracassei. Perdi tudo que construí. Esses 3 anos e meio que caminhei com Jesus foi por água abaixo. Pedro estava decepcionado. Só que quando Jesus ressuscita, ele fala com as mulheres e diz: olha, se reúna em tal lugar, chama os discípulos, mas não se esqueça de Pedro. Jesus amava Pedro. Percebam que não é a questão do pecado, é a questão do negar a Cristo. Pedro olhou apenas para o seu fracasso em ter negado Jesus. Mas Jesus olhou para a capacidade que Pedro tinha e o que Pedro poderia produzir se ele se convertesse. Pedro estava decepcionado. Pedro não queria mais nada. Pedro era o líder. Considera-se que era o mais velho. Não que era velho, mas que era o mais velho daqueles que Jesus havia chamado. Agora, perceba um detalhe de suma importância aqui. Aqueles que estão decepcionados têm um poder tão grande de convencimento. A sua decepção alcança os outros. A decepção de Pedro alcançou os outros discípulos. Quando Pedro foi chamado junto com seu irmão, Jesus disse: eu vou fazer de você pescadores, não de peixe, mas de homens. Pedro não teria que voltar para pegar as redes velhas e rasgadas, porque Jesus havia chamado ele. Mas a decepção de Pedro fez com que ele voltasse para a velha profissão. Às vezes, as nossas decepções nos conduzem às velhas práticas. Aquilo que nós já havíamos abandonado. As decepções nos levam a praticar novamente aquilo que nós havíamos abandonado. Mas se fosse só a gente, ou se fosse só Pedro, tudo bem. Mas o texto está dizendo aqui, perceba, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 de seus discípulos. E disse-lhes Pedro, vou pescar. E disseram eles, nós vamos com você. Olhe para cá, meus irmãos. Cuidado com as frustrações pessoais, para você não influenciar outras pessoas. Cuidado com as suas frustrações pessoais, para você não arrastar outras pessoas junto com você. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros disseram, nós vamos também. Pegaram o barco, arrumaram as redes e foram pescar. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda. A noite inteira eles pescaram. Jogaram rede a noite toda. De manhã bem cedo, Jesus chega na praia. E Jesus quando Jesus chega na praia, você percebe que o texto é claro. Eles não reconheceram o mestre. 3 anos e meio. O texto seguinte vai dizer, quando eles estavam chegando, eles estavam próximos, não estavam distantes da praia.
A visibilidade era boa, mas o decepcionado não consegue enxergar Jesus. Não consegue ouvir a voz de Jesus, não reconhece a voz de Jesus. Jesus está falando, mas o decepcionado não consegue ouvir. Ele até ouve, mas não consegue discernir, não consegue reconhecer. Quem estava decepcionado era Pedro. Aí Jesus chega na beira da praia e disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe direto: não. E disse-lhes, e ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. Presta atenção aqui, irmãos. O decepcionado, ele está tão perto do milagre. O decepcionado está tão próximo do milagre, mas não consegue acessar o milagre. O barco estava dentro do mar. Eles estavam pescando o lado esquerdo. Pescaram a noite inteira. Não pegaram nada. Aí Jesus chega e pergunta: o que vocês pescaram? Tem alguma coisa para comer? Não. Aí Jesus disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Agora presta atenção no detalhe. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Os peixes estavam todos conglomerados do lado direito. Mais de 150 peixes estavam ali esperando por eles, mas o decepcionado não consegue. Oh, meu querido, as decepções que você tem não podem atrapalhar a sua audição espiritual nem a sua visão. Próximo versículo. Então aquele discípulo, agora presta atenção no detalhe aqui, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro não reconheceu. Alguns comentários bíblicos diz que quando Jesus foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote. João tinha um relacionamento com a alta sociedade, inclusive com o sumo sacerdote. Enquanto Pedro negou Jesus, João estava pertinho dele, no momento em que ele estava sendo interrogado, no momento em que ele estava sendo afrontado. Quem está perto de Jesus reconhece a sua voz. Quem está perto de Jesus reconhece a sua voz. Eu vou dizer de novo: quem está perto de Jesus reconhece a sua voz. Aí João disse: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele não entendeu a voz. Ele não reconheceu Jesus. Mas a intimidade que João tinha com Jesus fez com que Pedro saltasse na água. Pedro acreditou que era Jesus sem reconhecer Jesus, mas acreditou porque João disse. Pastor, o que isso quer dizer? Preste atenção no texto. Tem muita gente que vai acreditar em Jesus sem ouvir a voz de Jesus, sem saber quem é Jesus, mas vai acreditar em Jesus por causa de você. Porque você está dizendo que é Jesus.
Aí há quem diz que você não transforma as pessoas, há quem diz que você não influencia. Você é o canal de Deus nessa terra. João reconheceu a voz de Jesus, Pedro estava decepcionado e distante. Mas porque João disse, é o Senhor, Pedro, sem reconhecer Jesus, sem reconhecer a sua voz, caiu na água. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele não procurou saber, é o Senhor mesmo, Jesus? É o Senhor que está aí? Não, ele não procurou nada disso, ele simplesmente vestiu a roupa, pulou na água. Próximo versículo. Pedro pulou na água e nadou em direção à praia. Os outros discípulos ficaram no barco. Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Mas Pedro amava Jesus. Às vezes a sua decepção pessoal te afasta de Cristo. Às vezes as suas interrogações, as suas insatisfações te afasta de Cristo. Preste atenção na vida. Pedro estava decepcionado consigo mesmo, porque ele havia negado Jesus. Às vezes nós estamos insatisfeitos com a gente, às vezes nós estamos insatisfeitos com a liderança, às vezes nós estamos insatisfeitos com o próximo, e essa insatisfação nos afasta de Cristo, nos distancia de Cristo. Você não está insatisfeito com Cristo, você às vezes está insatisfeito com pessoas. Às vezes você está insatisfeito com você mesmo. E essa insatisfação está te fazendo te afastar de Jesus. Preste atenção. E os discípulos foram com o barco porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O que isso significa para nós? Jesus, por mais que você esteja decepcionado, Ele sempre vai ter alimento para a sua alma. Jesus vai satisfazer a sua fome, vai saciar a sua fome, melhor dizendo, sua fome espiritual. Quando os discípulos chegaram na praia, a primeira coisa que eles viram foi brasa e peixe assado. E Jesus disse: vem jantar. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Isso aqui mostra que quando Deus quer operar um milagre na sua vida, a sua rede pode ser fraca. Mas o fato da sua rede ser fraca não vai diminuir a quantidade e nem o tamanho da bênção que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para nós hoje? O fato da sua rede ser fraca não vai diminuir, não vai impedir o tamanho da sua bênção, nem a quantidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Estavam perto agora. Pode passar.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. O nosso Deus é um Deus de oportunidade, meus irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós orarmos. Não permita que as suas dificuldades, as suas decepções, afaste você da bênção que está tão perto de você. A bênção que Deus tem para a sua vida está do lado. Mas enquanto você estiver decepcionado, você vai estar jogando a rede para o lado errado. Jesus quer direcionar a sua rede, quer direcionar a sua vida. Quer direcionar você para você fazer exatamente aquilo que Ele quer que você faça. Entenda o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Não permita que as suas decepções te afastem do Senhor. Pastor, mas eu errei, eu falhei, eu fiz isso e fiz aquilo. Não importa o que você fez, se você se arrepender, Jesus já perdoou os seus pecados. E quando Ele perdoa, Ele não joga em rosto. Uma vez perdoado, você estará perdoado. Jesus não vai estar jogando o pecado que você cometeu todos os dias, lançando em rosto. Não, Ele não faz isso. A palavra do Senhor diz que Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E não se lembra mais disso. Daquilo que você, daquilo que eu, daquilo que nós fizemos, que contraria a sua vontade. Trabalhe firme. Não negue Jesus por nada. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir e para entender a voz do Senhor. Tem gente que vem para a igreja, está no banco, está murmurando, está no banco, está fazendo comentários, está no banco, está falando mal, o coração não aceita, o coração é duro, o coração é impetuoso. Vou dar um conselho para você, meu querido. Se desprenda de tudo. Se desprenda de tudo. É a sua vida. É a sua vida que está em jogo. É a sua intimidade com Deus. Por que é que eu vou ficar dando atenção para as coisas do meu coração, para os sentimentos ou outros sentimentos dentro do meu coração, se existe um Deus poderoso que quer falar comigo, que quer me ajudar, que quer alimentar a minha alma? E eu vou ficar dando atenção para coisas tão pequenas. Pedro se agarrou tanto à sua decepção que voltou a pescar novamente. Aí a sequência do texto, Jesus faz 3 perguntas, faz uma pergunta 3 vezes para Pedro. Na mesma quantidade que Pedro negou, Jesus pergunta. Quando Jesus estava preso lá, a funcionária chegou e disse: você é um deles. Ele disse: eu não sou, não conheço. Ela disse: você se veste, você anda igual ele. Ele disse: não sou eu. Ela disse: mas você está, não sou eu. 3 vezes ele negou. Aí quando ele está no auge da sua decepção, pescando, voltou a pescar novamente, Jesus chama ele e diz: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu amo, Senhor. Aí o Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Aí pela 3ª vez Jesus pergunta, e Pedro já está destruído por dentro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se desmonta e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
O nosso Jesus é um Deus de oportunidade. Quantas vezes você pecou? Vai ser exatamente as vezes que Jesus vai perguntar: você me ama? E você vai dizer: eu amo. Então se aplica, faça a minha obra, desenvolva o seu ministério. O que Jesus está dizendo, traduzido em miúdos? Pedro, tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. Em miúdos, Jesus está dizendo: então esqueça o passado e faça a minha obra. Vá em frente, Pedro, continue avançando, não pare, Pedro. Continue prosseguindo. É o que Jesus está dizendo para ele, é o que Jesus está dizendo para mim e para você. Não importa a quantidade de pecados que eu e você cometemos, não importa as decepções que nós temos guardado dentro do nosso coração, o que importa é que Jesus está dizendo para você hoje: tu me amas. Se você me ama, eu te perdoo. Continue fazendo a minha obra. Faça a minha obra. É o que Jesus está dizendo para nós. E eu finalizo dizendo e repetindo: não permita que as suas decepções te afaste do Senhor. Não permita que as suas decepções te arremeta novamente a fazer aquilo que um dia o Senhor Jesus te disse para não fazer mais. Vá para casa pensando assim: a minha bênção está do outro lado. Eu só preciso mudar de postura, ou ter uma outra postura, ou mudar de lado. É só isso que você precisa fazer. E Jesus vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Creia nessa palavra de hoje. Fica de pé, nós vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus. O nosso Deus é algo maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Continue firme. Continue avançando. Para não. Apenas continue caminhando. Está doendo, está com dificuldade, está decepcionado, teve problemas. Não volte a fazer ou praticar as velhas coisas. Simplesmente continue caminhando para frente. Continue avançando. Deixa Deus te abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Pai, o Senhor que conhece os nossos corações e sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós pecamos. E às vezes, Pai, nós estamos dando tanta atenção para os nossos erros. Estamos dando tanta atenção para o nosso coração. Às vezes o nosso coração é teimoso, guarda tristeza, guarda rancor, guarda decepção. E nós estamos dando tanta atenção para o nosso coração que estamos esquecendo de dar a devida atenção para o Senhor. Pai, não permita que as nossas decepções sejam um obstáculo para a nossa audição espiritual, ao ponto de não ouvir a sua voz, ao ponto de não reconhecer a sua voz. Senhor Deus, nos ajuda a ser direcionado por Ti. A nossa bênção está do outro lado. Às vezes nós estamos pescando a noite inteira. Às vezes nós estamos pescando faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos, que estamos jogando a rede do lado errado. Estamos cansados. Estamos até murmurando, falando que o Senhor não nos ouve, que o Senhor não nos abençoa, mas nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para todos, nós só precisamos mudar o lado,
jogar a rede do lado direito, porque lá tem os peixes que precisamos, lá tem as bênçãos que precisamos, lá tem a solução para os nossos problemas. Nos ajuda a ser direcionado por Ti, Senhor. Nos ajuda a ser direcionado por Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, que esta palavra, ela possa, ó Deus, estar no meu coração, como no coração da Tua igreja, e que possamos nos alimentar, que possamos, ó Deus, ruminar esta palavra nesses próximos dias, para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém.